vários momentos as pessoas recomendaram que a gente largasse o caso, que voltasse para trabalhar em trabalhos comuns, porque a gente não ganhava nada mais por estar fazendo o que fazia, né? O nosso salário era o mesmo do procurador que estava trabalhando em casos de moeda falsa, de contrabando de cigarro do outro lado da rua, que estava atuando na mesma função, só que em outros casos mais simples. Mas o que nos moveu foi reduzir o sofrimento humano causado pela corrupção, livrar a gente da opressão que é causada por sistemas de poder que se perpetuam, inclusive para impor sobre todos nós as suas próprias ideologias. O que nos moveu foi lutar por uma ordem de autoridade, uma ordem moral, porque sem você ter justiça e a ordem moral básica, você não tem desenvolvimento, prosperidade numa sociedade. É interessante como na Bíblia, em vários momentos, a ordem, a obediência à lei, especialmente no Antigo Testamento, está vinculada à prosperidade. Obedeçam a minha lei e assim vocês prosperarão. Então, o nosso objetivo Que é era semelhante lutar... a Gálatas 6:7 também, né? É sim. Colher os frutos Colher daquilo os que você frutos planta. das suas ações. Exatamente. Então, o que a gente fez em todo o tempo foi lutar para proteger as pessoas das consequências do mal causado pela corrupção. E quando eu vivi os momentos mais difíceis, o que me fez perseverar foi esse propósito claro, forte de amar e servir a Deus e as pessoas. Foi a fé em Deus, foi o fato de que, na minha visão, Deus tinha dado uma direção lá atrás, quando eu estava lá em Harvard, nos Estados Unidos, quando aquele pastor orou comigo. Aquilo era uma direção clara. É como José, que tinha muito claro no seu coração, aos outros era incompreensível, mas ele tinha plena convicção do que estava acontecendo. E lá na frente a conta fechava. E a sua conta não fechou ainda, porque tem muitos anos Tem ainda muita coisa para para rolar. Vai chegar perfeito, né? Que a gente E possa servir. você falando algo aí é muito bom, né? Uma frase que muitos devem conhecer, que o que espanta não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Exatamente. Muitos bons têm sido silenciados e glória a Deus, né, por ter levantado um homem corajoso de enfrentar essa corrupção. Eu venho do ambiente jurídico, eu queria ser delegado, mas eu ia fazer a justiça com as minhas próprias mãos, né? Eu queria matar bandido porque eu achava que bandido era o problema, mas eu ia ser corrupto porque eu ia viver em prostíbulo, que era um adúltero. Eu vivia as vidas, talvez ia liberar aquilo que eu julgasse conveniente, mas você é um homem que é sujeito à palavra de Deus, você manifesta aqui justamente essa sua sujeição à palavra de Deus, como ela guia supremo da sua vida, sua única regra de fé e prática, impactando o cenário político. É muito raro de ver isso, né? Eu, particularmente, que tenho um pouco tempo de conversão, vamos dizer, né? 10 anos, ver isso daí, para mim, me traz uma luz de esperança, sabe? Porque eu vejo o ambiente político completamente degradado, vejo o ambiente religioso degradado, porque as mesmas corrupções que existem no governo, existem também dentro de congregações. Nós vemos o meio gospel, você vai ver os acordos de secretarias com cantores, onde existe uma série de coisas que você sabe bem melhor do que eu até, de como funciona todo esse sistema. Qual que é o segredo para a gente trazer uma resposta para a sociedade? Porque a sociedade clama por uma resposta, mas eles também não querem ser a resposta. Legal. Nossa, tem tantas coisas para falar. Tem tantas coisas para falar. O que nos fez ficar firmes foi, então, a fé em Deus. Foi um propósito muito claro. Existem várias pesquisas sobre o propósito que mostram que um propósito claro traz não só boa saúde, mas traz direção, traz sentido e traz resiliência. E o apoio das pessoas. Sem o apoio das pessoas, a gente não chegaria a lugar nenhum. A gente não acreditaria sequer na possibilidade de seguir lutando pelas causas em que a gente acreditava. Então, as pessoas estarem conosco ao longo do caminho foi algo essencial, muito importante. E quando eu olho para frente, Galego, como você traz como mudar essa realidade, a Lava Jato, para mim, foi uma sucessão de aprendizados. Ao mesmo tempo que a gente trabalhava na arena pública, lutando contra esse sistema de corrupção que se auto-perpetua, que coloca dinheiro da saúde, da educação, da segurança no bolso dos corruptos, e ao mesmo tempo coloca nas campanhas para que eles perpetuem o seu poder e continuem nos explorando, ao mesmo tempo em que isso acontece, que a gente lutava contra esse sistema, eu fui aprendendo várias coisas. Foram caindo minhas ingenuidades. Primeiro, eu escutava muito falar que o sistema político era muito corrupto, mas eu não sou muito inclinado a teorias da conspiração, gosto de ver evidência. Então, eu vi acontecer diante dos meus olhos, eu vi confirmou. como funciona. Hoje, confirmou, não? Não é uma suspeita, hoje é claro. E depois de tudo que o sistema fez contra a Lava Jato para destruir os instrumentos de combate à corrupção, eu não tenho dúvida nenhuma de que uma das âncoras do desenvolvimento do nosso país, que segura a gente para trás, que freia o nosso desenvolvimento, é a corrupção sistêmica do ambiente político. A gente precisa avançar contra isso. Outras ingenuidades foram caindo sobre como funciona a grande mídia, outras ingenuidades foram caindo sobre como funciona
a própria justiça, a cúpula da justiça. Antes eu achava que a justiça aplicava o direito. Hoje, para mim, eu vejo que claramente eles são políticos de toga no Supremo Tribunal Federal, no STJ. Em todas as esferas, né? Não é só ali, não. Começa de baixo, né? Nas altas esferas. Mas na primeira instância, não. Primeira instância são juízes técnicos, concursados, é outra pegada. Primeira, segunda instância é uma pegada. Já Brasília é muito contaminada pelos interesses políticos. E como que a gente muda essa realidade como cristão? E quando a gente fala disso, a gente está falando de impactar uma série de temas. Se você, cristão, se preocupa com a defesa da vida, contra o aborto, se você se preocupa em lutar contra a descriminalização das drogas, contra a legalização do jogo de azar e dos cassinos, se a gente se preocupa com a corrupção que faz o nosso povo sofrer, que mata de tantas formas, se a gente se preocupa com a impunidade, que quebra a regra de justiça de que o governo deve existir para promover justiça, a visão básica cristã, está lá em Romanos 13. Se você se preocupa com a visão de que o criminoso é uma vítima da sociedade, que é uma visão deturpada da realidade, é uma visão que tira o pior do ser humano e não o melhor do ser humano. Se a gente se preocupa com o avanço de uma visão que quer tirar a religião da esfera pública, empurrar para a esfera privada, se a gente se preocupa com a perseguição contra a fé, contra a liberdade de expressão religiosa, se a gente se preocupa com a perseguição que hoje existe contra a direita e contra a liberdade de expressão de tanta gente que está sendo censurada a partir de decisões do Supremo, o Twitter saindo do Brasil, uma coisa escandalosa. Isso só aconteceu em países que são ditaduras no mundo. Se a gente se preocupa para todo mundo em relação a tudo isso, nós como igreja